Olá, alunos, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui trazendo mais uma aula para vocês de ciências, tá? Essas aulas de ciências, então, que a gente vai ter aqui na nossa videoaula hoje, são as aulas referentes, então, à aula 1 e 2 do nosso módulo 5. E para começar a nossa aula, eu gostaria que todos pegassem lá na página 291 da apostila de vocês de ciências, tá? E o tema de hoje a gente vai abordar um pouquinho, falar um pouquinho, tá? Sobre evolução e transformação. Já viu esse conteúdo durante o nosso trimestre, portanto, então vai ser uma revisão sobre essa importante parte que a gente vai discutir um pouquinho sobre evolução e transformação dos seres vivos, beleza? Então, peguem a apostila de vocês e abram lá que a gente vai dar início, então, à nossa aula de ciência, beleza? Um grande abraço e a gente já está indo lá para a nossa aula. Bom, pessoal, então só recapitulando a nossa revisão anterior, a gente falou um pouquinho lá a respeito dos seres vivos, né? Falou um pouquinho sobre a classificação desses seres vivos, como a gente pode classificá-los, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre evolução e transformação, né? Como que a gente chegou nessa quantidade de espécies que a gente tem no mundo, como que essas espécies elas começaram a sofrer o processo de modificação e o porquê dessa biodiversidade existir, tá? Lembrando todos vocês que todos os temas abordados aqui serão temas científicos, tá? É aquilo que a ciência acredita. Cada um é livre para acreditar naquilo que bem entende, tá? Então, portanto, se é uma aula de ciência, a gente vai abordar temas científicos, tá? E deixando bem claro para todos vocês. Bom, primeiro, então, antes da gente começar a nossa aula lá, a gente vai corrigir as atividades que eu deixei para vocês na aula passada, tá? Onde a gente falou um pouquinho sobre a classificação dos seres vivos. Então, número 1 lá. Qual categoria que abrange a maior quantidade de indivíduos? Então, a categoria que abrange a maior quantidade de indivíduos ou de seres vivos é o reino, tá? A gente vai ter vários reinos e englobando, né, ali o reino animal, por exemplo, a gente vai ter várias classificações. Englobando o reino plântico, vai ter várias classificações. Então, a maior categoria que abrange os seres vivos é o reino, tá? Bom, continuando lá a segunda atividade nossa, então, de correção das atividades. Qual foi o cientista que criou o sistema de classificação dos seres vivos que utilizamos até hoje? Então, o cientista que criou esse sistema de classificação, tá, se chama Linneu. Tá? Então, Linneu foi o cientista que criou esse sistema de classificação que utilizamos até os dias de hoje. Atividade 3, né? O primeiro nome da espécie se refere a que categoria da classificação? Então, a gente vai ter o nosso sistema binominal. Lembra lá? Homo sapiens. Homo, tem o quê? O primeiro nome da espécie, ele quer dizer o quê? Quer dizer que é o gênero daquela espécie. Como, por exemplo, Panthera onca, tá? O nome científico lá da onça. Panthera é o gênero da onça, por exemplo. Tá? Então, o primeiro nome do sistema binominal, ele se refere ao gênero daquela espécie. Atividade 4, então. Podemos agrupar a onça, um cavalo e um morcego no mesmo grupo? Tá? Sim, podemos classificar eles no mesmo grupo. E em que grupo que a gente pode classificar? No grupo, na classe dos mamíferos, tá? Portanto, todos ali são um tipo de mamífero. E a gente também pode colocar ele dentro do filo dos cordados. O que significa? Que eles possuem notocorda e possuem o quê? Vértebras, são animais vertebrados, tá? Então a gente vai ter tanto a classificação em relação à sua classe, que é mamífero, tá? Então todos esses aqui que eu coloquei na atividade é dos mamíferos, e além disso são também cordados, ou seja, possuem notocorda e também coluna vertebral, beleza? Então as atividades estão corrigidas, tá? Se vocês quiserem visualizar novamente essa atividade ou tiver alguma dúvida,
pode enviar lá para o professor, que o professor responde numa boa para vocês, tá? E qualquer coisa, pausem o vídeo e voltem, tá? Para tentar visualizar de novo a resposta ou tirar alguma dúvida em relação à questão. Dando continuidade, então, às nossas atividades, tá? Todo mundo está agora na página 291, aonde a gente vai falar um pouquinho sobre evolução e transformação, tá? O nome do nosso módulo, então, é Evolução é Transformação, tá? É uma afirmação. Todo o processo de evolução, ele transforma esses seres vivos, tá? E a gente começa ali com uma pergunta, tá? Observe a imagem acima, tá? E quantos seres vivos diferentes você consegue identificar nessa imagem? Então, a gente vai ter uma infinidade ali de seres vivos, tá? Seres vivos pluricelulares, a gente tem onças, a gente tem leopardo, a gente tem um lobo, um guaxinim, tá? A gente tem infinidade de indivíduos, tem peixe, tem micro-organismo, tem plantas, aves, tá? Uma grande quantidade de mamíferos. Então aqui a gente vai ter uma infinidade de animais diferentes, tá? Então a gente vai ter ali grande quantidade de indivíduos, de classificações diferentes, como a gente já viu lá atrás, tá? E o que será que poderia fazer com que isso acontecesse? Por que será que a gente tem essa grande quantidade de diversidade de diferentes espécies de indivíduos, de seres vivos que vivem no nosso planeta, né? Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente tem uma infinidade muito grande de seres vivos que vivem em conjunto com a gente, desde os nossos pets, tá? Que a gente tem na nossa casa, por exemplo, um gato, um cachorro, um passarinho, tá? Até insetos, né, que são às vezes incômodos em nossa casa. A gente também tem a presença de algumas aves que são nativas da nossa região, tá? Enfim, a gente tem uma infinidade muito grande de seres vivos que vivem ao nosso redor. E existe também uma grande quantidade de diferença desses seres vivos. Existem pássaros maiores, menores, existem mamíferos maiores, outros menores. Enfim, a gente vai ter uma diversidade muito grande. E se a gente for parar para pensar em outros seres vivos, como as plantas, a gente vai ter uma diversidade ainda maior. A gente tem plantas com folhas diferentes, com frutos diferentes, a gente tem com flores diferentes, portes e tamanhos diferentes. Então, a gente tem uma infinidade muito grande da diversidade desses seres vivos, tá? Então, ó, aproximadamente hoje a gente conhece 1,6 milhões de espécies, tá? Milhão de espécies. Mas os cientistas estimam que o número seja muito maior, chegando a 30 milhões. Então, se olharmos para o passado e considerarmos então os seres vivos extintos, como os dinossauros, o número de espécies que existiu no nosso planeta deve chegar a bilhões, tá? Então, hoje, tá? Essa estimativa de 1,6 milhão é uma estimativa de, como que a gente pode dizer, uma estimativa de todos os animais que foram classificados até hoje e estão vivos. Mas se a gente pegar todas as espécies que viveram no nosso planeta Terra, incluindo as espécies que já foram extintas, tá? Como por exemplo lá o lobo da Tasmânia e os rinocerontes, o rinoceronte cinza, se não me engano, que foi extinto há pouco tempo, a gente vai ter uma infinidade muito grande, tá? Chegando na casa dos bilhões de espécies que existem no nosso planeta. E aqui eu trouxe para vocês um dado, tá? Só por curiosidade, tá? Em questão de quantidade de espécies, tá? Então a gente vai ter ali, ó, dentro dos insetos, a gente tem cerca de 950 milhões de espécies diferentes, tá? Dentro dos animais, os insetos são os que possuem a maior variabilidade de espécies, tá? Depois a gente vai ter outros animais, né, que são os vertebrados, e depois a gente vai ter outros tipos de seres vivos, como os vírus, bactérias, fungos, né, algas e protozoários. Todos esses tipos de seres vivos também possuem as suas espécies classificadas lá dentro daquela classificação de Linneu que a gente aprendeu na nossa aula passada. Beleza? Bom, e a diversidade de seres vivos? De que forma novas espécies surgem na Terra? Tá? Então, como que essas espécies elas acabam sendo formadas com o passar do tempo? Como que essas espécies novas elas acabam surgindo aqui no nosso planeta?
Será que elas vão sendo alteradas conforme o clima, tá? Ou será que elas não surgiram e sim continuam sendo da mesma espécie desde o início do nosso planeta, tá? Isso é que a gente vai abordar na nossa aula de hoje, no nosso módulo, tá? Abordando na nossa aula 1 e na nossa aula 2, referente a esse módulo nesse vídeo. Bom, então a gente sabe, tá? Começando então a falar um pouquinho sobre essas diferenciações de espécies, a gente sabe que todas as características que a gente possui, elas foram herdadas, tá? Um exemplo aqui que a apostila traz para a gente lá na página 292 é de pai para filho. Sempre esperamos que uma filha ou um filho seja mais parecido com os seus pais ou até mesmo com os dois. Dizemos que essas características elas são herdadas. Por quê? Porque todas as características, tá, que a gente tem, elas foram herdadas dos nossos pais biológicos, tá? Então a gente vai ter o quê? Por exemplo, uma característica do nariz, cor do cabelo, tipo do cabelo, né? A morfologia dos nossos dedos, tá? O nosso biotipo, cor da pele, cor do olho, enfim, todas essas características que a gente tem, ou a gente herda do pai ou da mãe, ou é um conjunto, tá, de características do pai e da mãe que fundiram e formou as características que a gente possui, tá? Então todas essas características elas são herdadas, elas não nascem na gente assim por um acaso, elas foram herdadas. Inclusive, se a gente fazer um teste de DNA, a gente consegue saber a paternidade ou a maternidade de um indivíduo ou de uma pessoa, tá? Por quê? Porque o DNA ele veio metade do pai e metade da mãe. Bom, e aonde, já adiantando para vocês, né, falei um pouquinho do DNA, e depois a gente tem uma segunda pergunta dentro desse módulo, tá? Aonde ficam essas informações armazenadas, onde ficam armazenadas essas características que a gente acaba recebendo do nosso pai e da nossa mãe. Então, hoje, sabemos que essas características biológicas, tá, de cada indivíduo, elas decorrem do DNA, ou seja, elas vêm do DNA, informações presentes em seu material genético. Já vimos, eles ficam lá dentro do núcleo celular. Então, todas as nossas células do nosso organismo possuem esse núcleo, tá? Com exceção das hemácias, que são células sanguíneas, todas as outras possuem um núcleo, e dentro desse núcleo a gente vai ter o material genético. E lá dentro do nosso material genético, a gente vai ter todas as informações do nosso corpo, desde cor do olho, tipo do cabelo, cor da pele, todas essas informações estão lá dentro do DNA. E de onde que veio o DNA, professor? Veio dos nossos pais, tá? Metade da mãe e metade do pai. Por isso que a gente tem essas características que são herdadas, que vão passando de pai para filho. Beleza? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas teorias, tá? Que a apostila traz para a gente lá na página 293, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre o criacionismo versus o transformismo. E qual que é as diferenças entre essas duas teorias, tá? Já que a gente sabe que todos os seres vivos eles possuem uma certa descendência, tá? Uma certa forma de passar essas características, e qual dessas teorias elas acabam trazendo essas informações para a gente, tá? Então, segundo a Bíblia, assim como textos sagrados de outras religiões, todos os seres vivos existentes na face da Terra foram criados por um ser divino, Deus. Essa crença é chamada de criacionismo, tá? E também dentro do criacionismo a gente vai ter o fixismo. O que é isso, professor? Que além de ter sido criados por um ser divino, por Deus, todas essas criaturas, todos esses seres vivos, eles continuaram, tá, sendo da mesma forma desde o início da criação. Ou seja, é uma ideia fixa de que não ocorreu transformação desses seres vivos, ou seja, eles não passaram por um processo de evolução, tá? Portanto, o criacionismo e o fixismo, eles andam lado a lado. Quando eu falo de criacionismo, eu estou falando também do fixismo. Já a ciência, ela interpreta o surgimento das espécies de maneiras diferentes da religião, tá? Com o estudo de fósseis do DNA e da hereditariedade, os cientistas do transformismo ou do evolucionismo. Então, os cientistas acreditam no quê? No transformismo ou
no evolucionismo. Então, o que que é isso? É que as espécies, com o passar do tempo, elas vão sofrendo transformações em decorrência do quê? Da sua necessidade, ou em decorrência da alteração do seu local onde aqueles seres vivos vivem. Por exemplo, uma escassez de água, uma falta de alimento, tá? Tudo isso pode alterar conforme o passar do tempo e pode também transformar aqueles indivíduos que vivem naquele ambiente. Então, basicamente, o criacionismo, eu já expliquei para vocês, foram, então, todos os seres vivos foram criados por Deus, um ser divino, tá? E eles não sofreram nenhum tipo de alteração desde o dia da sua criação até os dias atuais. E a ciência acredita na outra parte, que é a parte do transformismo ou evolucionismo, onde os seres vivos eles foram sofrendo alterações com o passar do tempo. Tá? Então, a diferença entre transformismo e criacionismo basicamente seria essa. Então, como não poderia faltar, a gente vai fazer uma atividade referente a essa primeira parte da nossa aula. Tá? E a atividade é a seguinte: podemos diferenciar o criacionismo do transformismo? Quero que vocês deem um pause nesse vídeo agora, copiem no caderno e façam a resposta de vocês. Tá? Na próxima aula eu volto com a resposta dessa atividade e aí a gente vai discutir a respeito dessa pergunta. Tá? Então, pausem, copiem e respondam. Depois deem continuidade ao vídeo. Beleza? Bom, então, abordando lá o nosso transformismo, tá? Já que a teoria que a ciência acredita, a gente está tendo uma aula de ciência, a gente vai falar um pouquinho sobre essas teorias do transformismo. Dentro do transformismo, ele é dividido em dois tipos, tá? O transformismo de Lamarck e o transformismo de Darwin. Aí a gente vai abordar essas duas teorias, tá? Que a ciência propõe para a gente. Primeiro a de Lamarck e depois a de Darwin. Então, Lamarck foi um dos primeiros cientistas, né, a elaborar uma teoria evolucionista, que foi o naturalista Jean-Baptiste Lamarck. Tá? Segundo Lamarck, a formação, o desenvolvimento e a reprodução dos seres vivos eram explicadas por 4 leis diferentes. Então, a primeira, existe a tendência para um aumento da complexidade dos seres vivos, então quer dizer que eles iam aumentando de complexidade com o passar do tempo. Tá? 2, os órgãos surgem em função das necessidades impostas pelo ambiente. Tá? Então, se eu precisasse, por exemplo, de um olho que pudesse enxergar à noite, porque eu só tinha hábitos noturnos, isso ia fazer com que meu olho conseguisse enxergar à noite. Isso segundo Lamarck, tá, pessoal? 3. Os órgãos se desenvolvem ou se atrofiam em função do seu uso e desuso. Então, conforme eu mais uso aquele órgão, ele vai ter um desenvolvimento maior. Se eu não utilizo muito aquele órgão, ele vai começar a se atrofiar. Beleza? Basicamente é isso a terceira lei. E a quarta lei, existem heranças daquilo que foi adquirido. Tá? Então, a transmissão dos caracteres adquiridos. O que isso significa? Se com o passar do tempo eu adquirisse uma habilidade de enxergar no escuro, isso teria que ser passado também para os meus descendentes. Por quê? Porque se eu não conseguisse passar isso para a minha prole, essas características elas iriam ficar retidas somente na minha geração, não ia ser passada para a próxima geração. Isso dentro da transformação das espécies não é interessante. Por quê? Se só eu tenho essa característica e não consigo passar para a minha segunda geração, para a minha próxima geração, então quer dizer que aquela característica ela vai morrer comigo, eu não vou conseguir passar ela adiante. E, portanto, não vai ter a formação de uma nova espécie. E a gente agora vai falar um pouquinho sobre essas características, sobre essas 4 leis. Tá? Então, complexidade. Segundo Lamarck, as espécies elas tendem a tornar-se cada vez mais complexas. As primeiras espécies teriam sido muito simples, mas graças à ação de forças externas em função do ambiente, que aumentavam a complexidade dos seres, organismos cada vez mais complexos foram se originando. Tá? Então, para Lamarck, lá nos primórdios da Terra, existiam seres muito simples, e com o passar do tempo, da necessidade desses seres vivos, eles foram adquirindo novas estruturas e se tornando cada vez mais complexos. Tá? A segunda lei é a lei da necessidade. Tá? Então, o aumento da complexidade dos seres vivos
levaria às mudanças nas características desses seres vivos, desses organismos. O desenvolvimento ou desaparecimento de cada característica do indivíduo seria determinado pela necessidade de sobrevivência, o que geraria mudanças de hábito. Por exemplo, a necessidade da girafa de conseguir capturar alimento em árvores altas fez com que o pescoço dela crescesse, tá? Isso segundo Lamarck. Ou a necessidade de ter um abrigo ali a todo momento próximo a tartaruga, ou que a sua carapaça ficasse dura contra outros predadores que se fazem ali muito próximos das tartarugas. Por quê? O jabuti, a tartaruga, ela é muito lenta, tá? Então, diferente de outros tipos de presas que conseguem se camuflar ou correr, as tartarugas elas não conseguem fazer isso. Então, uma das formas que elas conseguiram se proteger foi através dos cascos dela. Portanto, a necessidade desse casco fez com que ela fosse adquirindo esse casco com o passar do tempo. Então, isso era que Lamarck acreditava. Tá? Além disso, tem a teoria do uso e desuso. Tá? O que é isso, professor? Teoria do uso e desuso. Então, o uso mais frequente de um determinado órgão, resultado da necessidade de mudanças do hábito, estimularia o desenvolvimento de modo a atender melhor as funções que lhes são requeridas. Além disso, a falta de uso, que é o desuso, né, teria o efeito contrário, causando a atrofia, diminuição, enfraquecimento e até desaparecimento de um órgão. Por exemplo, as baleias, tá, que são mamíferos que vivem em alto mar. Elas começaram a utilizar muito suas patas e essas patas elas começaram a se transformar em nadadeiras, enquanto que suas patas anteriores, tá, elas virou as nadadeiras caudal, virou uma nadadeira caudal, ele ficou junto, de tanto que ele usou junto as duas patas traseiras, elas se juntaram e formaram uma única nadadeira, tá? Isso é o que Lamarck acreditava. Um outro exemplo aqui da capivara, tá? Onde elas utilizavam muito os seus dentes para roer as coisas, e aí esse dente ele começou a ficar super desenvolvido nesses roedores, tá? Não só na capivara, como os ratos, tá? E outros tipos de roedores. E a quarta lei é a herança do adquirido, né? Não adiantava nada esses seres vivos adquirirem essas características, tá? Se elas não conseguissem fazer o quê? Ser passada para a próxima geração. Então, todas as transformações nos organismos orientados pelas necessidades impostas pelo ambiente seriam transmitidas para as gerações seguintes. Em outras palavras, as características adquiridas por um indivíduo ao longo de sua vida seriam herdadas por descendentes. Essa ideia não foi criada por Lamarck e era muito aceita na época. Então, não foi Lamarck que criou essa ideia. Na verdade, ele só aplicou a sua teoria, né? Mas isso cai por terra da seguinte forma, tá? Como assim, professor? Como que pode cair por terra esse tipo de transformação? Ou esse tipo de esse tipo de esse tipo de teoria do herança do adquirido. Como que eu posso fazer isso cair por terra? Por exemplo, se uma pessoa, com o passar do tempo, ou um animal, com o passar do tempo, perdesse um dedo, tá? Isso foi uma característica, ele perdeu um dedo dele. O filho dele, será que ia nascer sem dedo? Não, tá? Ou se ele perdesse um membro, um braço ou uma perna, será que o filho desse animal ou desse ser vivo iria nascer sem perna? Também não, tá? Por quê? Porque essas características elas não afetavam diretamente esses indivíduos, sim, somente o quê? Na parte do seu corpo. Então, provavelmente, toda vez que fosse nascer o filho desse indivíduo, ele não ia conseguir passar essas características. A mesma coisa uma pessoa que faz academia, ficar forte. O filho dele vai nascer com aquela mesma força, com aqueles mesmos músculos que o pai ou a mãe adquiriu com o passar do tempo do treinamento na academia? Não, tá? Por quê? Porque isso é da pessoa adquiriu naquele momento. Se ela parar de treinar, ela não vai ter mais aqueles músculos todos, tá? Então isso é uma coisa que é temporal e não uma coisa que vai ser passada por gerações. Por isso que Lamarck estava errado nesse ponto de vista do herança
adquirido, tá? E agora eu quero que vocês aqui na atividade 2, tá? Dê um pause, copiem essa atividade, tá? Vou ler para vocês, né? As girafas possuem pescoço longo e várias manchas pelo corpo, como Lamarck explicaria essas características da girafa. Então, como que Lamarck explicaria esse pescoço longo, tá? E essas manchas pelo corpo, segundo ele, segundo a sua teoria lá do uso e desuso, tá? Então, eu quero que vocês copiem e depois coloquem a resposta para a gente corrigir na nossa próxima aula, beleza? Dê pause aí, assim que terminar, continuem o vídeo. Atividade 3, tá? Para Lamarck, os seres vivos se tornam mais complexos com o passar do tempo ou menos complexos? E explique o porquê que eles se tornam menos complexos ou mais complexos com o passar do tempo, tá? Então, também dê um pause no vídeo, copiem essa atividade no caderno de ciências de vocês, respondam, e na próxima aula a gente vai voltar com essa resposta, beleza? Então, dê um pause aí, assim que terminar de copiar, vocês dão continuidade ao vídeo. Bom, pessoal, em relação à nossa aula, tá? Terminamos por aqui. Espero que tenham entendido um pouquinho sobre a teoria de Lamarck. E na próxima aula eu volto com a resolução dos exercícios e a continuidade desse conteúdo do módulo 5, beleza? Grande abraço a todos vocês, tá? Fiquem bem e até a nossa próxima aula, beleza? Tchau!